Voltando. Que bom, agora não tem sala de espera, todo mundo já vai entrando, assim que é bom. Consegui, Leandro, valeu. Show. Ai, que sono, meu Deus. Beleza. Agora eu tô começando a reconhecer os codinomes aqui, do 150636, o A de Andréia, o... Quem mais? Deixa eu ver. Eric 000. Mas dessa vez ninguém cai e não volta. O Eduardo entrou? Vi não, ainda. Mas Vou acho olhar que aqui no WhatsApp, não tem muito coitado. problema para... Realmente as coisas são inexplicáveis, né? Não tem como... Geralmente essa é a minha técnica para lidar com as coisas. Tira da tomada, coloca na tomada, ou reinicia no caso, reza. Ué, a NASA outro dia não falou que saiu essa reportagem, assim, você não deve bater nas coisas, mas a NASA recuperou uma sonda de milhões de dólares com uma pancada no negócio, né? Eles fizeram o braço do robô subir, ficar em cima do negócio, aí soltaram o braço deu uma pancada no negócio e voltou, né? Então, a ideia não é que ele quebra o computador. Pois é. Não entrou, não. Vai jogar o celular no chão, né? Flá. Que delícia, adorei. Tá sem sala de espera, todo mundo só entra mesmo, que isso é assim que é bom. E aí, surgiu alguma questão aí antes no intervalo, né? De banheiro a gente pensa bastante às vezes, né? Ou então quando faz o chá, então de repente vai aqui, né? Não sei se surgiu alguma dúvida até o ponto que a gente está. E agora o nosso resumo interno ele ficou um pouco maior, né? Já. Porque agora a gente está... Na real, esse verso que vai vir agora, ele é o mais importante de todos, porque ele vai gerenciar o nosso pensamento dentro do Tato Boda durante um tempão, né? Um tempão, realmente. O próximo verso, portanto, ele vale a pena guardar ele, porque ele realmente é o resumo, né, do questionamento em cima dessa questão que veio agora, né? Quem sou eu, de fato? Ô, Leandro, esse texto que você mandou para a gente, a tradução, isso é o texto completo, essas 13 páginas aqui? Mas assim... um livro grande aí. É por causa dos comentários, né? Aí só tem a tradução verso a verso. E não tem nenhum comentário. E aí no livro da Glória tem os comentários, o do Swami Dayananda é tipo um negócio assim, grandão. O da Glória é mais ou menos assim, o do Swami é assim. E esse aí é só a tradução, verso a verso mesmo. Bom, eu acredito que tá todo mundo sem problemas aqui, deixa eu ver. Ué, então o Eduardo foi auto-expulso mesmo do negócio, que eu acho que nem ele conseguiu a proeza de nem no computador certo. Não sei como que o negócio que estava acontecendo no celular contaminou, de repente, o coronavírus. Contaminou, um estava perto do outro, aí passou de um para o outro. Infelizmente, a gente está com problemas, de fato. Mas, pelo menos, vai ficar gravado. As outras duas já estão no ar, já, eu só tenho que passar o link para vocês. E a aula passada está acabando de converter agora, está 95%.
Depois tem que passar lá. Mas até o fim do dia vai estar lá. Enfim. Mas então não tem nenhuma pergunta, tudo certo. Tá tudo, o caminho está limpo, tá tudo entendido, tudo assimilado, tudo beleza. Então, beleza. Ô, Leandro. Vanessa. Pode dizer. Agora tá tudo certo, né? Agora tá tudo certo. O negócio é quando termina, né? A gente dá mais um nozinho, né? Porque a gente vai começar a pensar sozinho, né? Enquanto a gente está... Enquanto o pensamento vai sendo guiado, a gente consegue, meio que a contento, a gente vai seguindo. E depois, quando vai... Aí que as coisas vão começando a surgir, né? Aí acho que depois pinta mais dúvida. Tranquilo, tudo bem. Então, bora lá. Então, como que a gente vai seguindo? A questão era, então, quem sou eu? Apesar de que está escrito aí, Atma Kaha, o que seria, o que é, né, Kaha, o que é Atma. Mas tanto é a pergunta, quem sou eu, que o próximo verso é assim. Stula, Sukshma, Karana Sharira, Vyatiriktaha, ou seja, Vyatiriktaha é aquilo que é diferente do quê? Do corpo grosseiro, do corpo sutil e do corpo causal, que ainda há de ser explicado. Panchakoshatitaha, aquilo que está além das 5 bainhas. San Avastatraya Sakshi, aquele que é testemunha dos 3 estados de consciência. Satchidananda Swarupaha, aquele cuja natureza é Sat, verdade, Chit, consciência, Ananda, plenitude. San Yatishtati Saatma, e o que sobra, né, isso é o Atma. E esse verso, ele segue uma técnica de exposição, digamos assim, que dentro do Vedanta, né, é conhecido como Neti Neti, que significa na iti, ou seja, nem isso, nem aquilo. Então, porque você pode ver que a resposta para essa pergunta, né, quem sou eu, ou no caso, o que é Atma, ela veio inteira na negativa. Não tem uma afirmação aí. E a pergunta foi feita, o que sei lá, o que é uma mesa? Aí, objetivamente, você tenta se referir à mesa diretamente. E aqui não. Aqui o que seria o paralelo seguinte. Nessa sala aí que você está, o que é a mesa? Aí seria falar, é aquilo que não é a cadeira, aquilo que não é o chão, aquilo que não é o sofá e nem o quadro, aquilo que, entendeu? Você através da negação, o que sobra é o que você quer saber. E por que é feito dessa maneira? Porque justamente por essa dificuldade que a gente viu anteriormente de você não consegue nem mesmo descrever a contento uma coisa real, né, que você chama de real, tipo a mesa, né? Você tem que descrever os componentes da mesa, ou seja, depender de um conhecimento prévio, né, do que é madeira, do que são ângulos retos, do que é resistência do material, do que é e etc. Essa mesma dificuldade, só que piorada, se aplica ao eu. Porque como que você vai se referir a esse eu? Toda a sua descrição, quando alguém pergunta para você assim, fale um pouco sobre você, você vai gastar um tempão falando sobre o seu corpo físico, sobre a sua personalidade, as suas experiências, as suas memórias, pensamentos, os seus sentimentos, os seus padrões de comportamento, a sua personalidade. Ou seja, você gasta um tempão falando sobre coisas que giram ao redor desse eu, mas nunca você fala do eu realmente. Você só fala de coisas mutáveis. Você não chega nem a arranhar a superfície daquilo que é imutável. E, portanto, existe uma grande dificuldade, né, intransponível, na verdade, de falar diretamente sobre esse eu. Que é uma dificuldade bizarra, na verdade, porque o mais íntimo de você é o seu próprio eu. É aquilo que é inegável. É aquilo que faz a tua presença nesse momento
ser um fator inegável. Ela não é indicada por nada. Ela é uma consciência. Você é um ser autoconsciente. Então, é meio que impossível você falar disso diretamente. Então, você tem que usar de um recurso que você usa de um recurso de você desconstrói essa noção que você tem hoje de eu, né, de individualidade, e no processo de destruir essa individualidade, o eu acaba aparecendo, porque é aquilo que sobra. Aquilo que sobra no final desse processo de destruição é o que você estava querendo encontrar em primeiro lugar. Por isso que é feito dessa maneira. Ok? Cadê? Ela sumiu. Aqui. E aí a gente vê com clareza, né, até pelos elementos que ele está usando aí, que a pergunta é realmente quem sou eu? Porque ele começa dizendo o quê? Esse eu é aquilo que não é o corpo físico. Não é aquele que é o corpo sutil. Ele está falando em termos que a gente não compreende ainda, que são as bainhas, né? Que na verdade é a sua personalidade. Então esse eu, ele não é personalidade, ele não é sentimento nem nada disso. Alguma coisa que está além. É disso que a gente está atrás. E isso na verdade é um recurso muito comum e na tradição isso é conhecido como, se chama de lakshana, é uma indicação. Então, por exemplo, é um recurso que você usa quando você realmente não consegue se referir diretamente a uma questão em si, e a imagem que se usa é a seguinte, por exemplo, vamos supor que você esteja assim à noite com alguém olhando o céu. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer, né? Porque praticamente você não vê quase nada no céu por causa das luzes da cidade. Mas quando você tem a oportunidade realmente de olhar um céu assim muito estrelado, você vê a Via Láctea, tal, as estrelas todas brilhantes, e você vê um monte de estrela, e aí você diz assim, nossa, eu estou vendo uma estrela muito bonita que eu nunca tinha visto antes. É muito brilhante e é meio amarelinho e tal. E aí outra pessoa fala assim, não, mas cadê essa estrela? Quero ver também. E não vai adiantar nada você apontar para o céu e dizer assim, ó, aquela ali, ó. Porque, né, qual das bilhões você realmente apontou? Então você tem que usar uma indicação. Você vai ter que falar indiretamente, né, de coisas que estão ao redor para poder apontar para ela. Tipo, como assim? Ah, tá vendo aquela casa ali onde a gente estava ficando? Tô. Do lado dela tem 3 árvores. Você tá vendo a árvore que tem menos folhas? Sim. Não tem quase nenhuma folha nela, não é? É. Se você seguir o ramo maior, no final desse ramo tem somente uma folha. Você tá vendo essa folha? Tô. Então, a estrela que eu tô falando tá ao lado dessa folha. Aí você, consegui. Então você conseguiu direcionar o raciocínio da pessoa para um lugar sem ter que apontar diretamente para esse lugar. Você vai comendo pelas beiradas, digamos. E esse é o processo que vai ser utilizado aqui. Vai dizer, então, Stula Sukshma Karana Sharira Vyatiriktaha, esse eu, né, é aquilo que é diferente dos 3 corpos, é aquilo que está além das 5 bainhas, é aquilo que permeia os 3 estados de consciência e cuja natureza é Sat, Chit e Ananda. Tá? E o que sobra, no final o efeito que eu estou esperando desse verso, né, desse estudo, no final, se vier a sensação assim, tipo, caraca, velho, eu acho que no final não sobra nada. Aí sim. Se você sem pensar isso ou sentir isso, a gente chegou no lugar certo. Tá? Se no final você sentir que a gente desconstruiu tanto que no final não sobra nada, esse é o ponto que a gente estava querendo chegar. Ok? E aí ele vai começar a quebrar elemento por elemento. Então ele começa no corpo físico. Vai dizer, Stula Shariram Kim. O que é isso que você chama de corpo grosseiro ou corpo denso? Tá? O corpo denso é muito simples, na verdade, de descrever. Somente um verso é dedicado a ele. Porque ele é tratado realmente como uma coisa assim, bem material, uma casca mesmo. Ele realmente não serve para muita coisa para a gente raciocinar, não. Tá? Então ele vai ser descrito assim. Panchi Krita Panchamahabhuteihi
Então, ele é formado pelos 5 elementos que passaram pelo processo de grossificação. Esse processo ele vai ficar claro só mais tarde um pouco, tá? Então, não liga para isso não, mas é para saber que ele é feito dos 5 elementos grosseiros. Quais? Espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Kritam, né? Feito. Sat Karma Jnanam, ele é fruto do karma positivo, né? É dito pela tradição que você vir, né? Você nascer com um corpo humano é fruto do karma positivo, porque se assim não fosse, você estaria numa existência que não permite iluminação. Por exemplo, poderia ser uma vaquinha, uma minhoca, uma barata, um pássaro, uma águia, né? Sukadurka Adi Bogayatanam é um balcão, realmente, né? Um balcão através do qual você experiencia as coisas. O que quer dizer isso? É tipo o balcão de uma loja mesmo. E o que faz o balcão de uma loja? Ele separa o camarada que está do lado de cá da galera que está do lado de lá. Então, isso é um balcão, isso é o que o corpo físico faz. É uma coisa bem grosseira mesmo, né? Por acaso é feita de pele, etc. Mas, assim, poderia ser feito de madeira, dava na mesma. Em termos de separação, né? Você sente que do lado de cá está você e do lado de lá estão o resto do mundo, essas pessoas loucas aí. Então, é esse balcão através do qual você pode experienciar o mundo. Sharinamasti. E ele é caracterizado por várias características, né? Jayate, Vardhate, Viparinamata, Apakshiyate, Vinasha iti. Ou seja, ele existe, né? Ele nasce, ele cresce, ele se transforma, ele decai e ele morre. Essas são as características do corpo físico, né? O corpo grosseiro. É uma coisa realmente passageira. Então, Shad, Vikara, Vad et, Stula Sharim. Então, isto que tem essas características, né, e sofre essas modificações, isto é chamado de corpo denso, de corpo grosseiro. É um corpo físico de fato. Então, você não deve se preocupar muito com ele, porque ele muda o tempo todo e você nem se dá conta. Né? Desde que você nasceu até agora, olha o tanto de modificação que ele sofreu. E você não se acha menos você ou mais você por causa disso. Né? Não é porque você fica mais forte ou menos forte, mais saudável ou menos saudável, mais ou menos cansada. Não interessa, porque isso não altera a percepção de você ser quem você é. Né? Então, essa sensação é totalmente independente de você. Né? Então, realmente é uma coisa muito... Né? Não se preocupe com isso. Por isso que gasta só um verso para falar sobre o corpo físico. Não, realmente, assim, não é digno da tua atenção. Ele muda tanto o tempo inteiro. Tudo que você pode esperar dele são essas 6 características, né, de transformação. E, assim, preste atenção em outras coisas, porque o corpo físico não vai te ajudar em nada. E assim vai ser. Ele gasta muito mais tempo no corpo sutil. Por que razão? No corpo sutil é que está a tua personalidade e a forma como você realmente recebe esse mundo. Vai dizer. Sukshma Shariran Kim. O que é o corpo sutil? Aí sim a coisa fica interessante. Vai dizer. O verso começa muito parecido com o outro, só tem um Azinho de diferença. Ó. A Panti Krita Panti Mahabhute, ou seja, feito dos 5 elementos que não passaram pelo processo de grossificação. São elementos sutis. São elementos ainda não grosseiros. Porque o corpo sutil, ele é sutil. Leandro, eu queria tirar uma dúvida em relação ao corpo físico. Se a gente tá aqui agora, no corpo físico, tudo bem que esse corpo de existência, consciência e felicidade, ele não se altera. Essas práticas que a gente faz com o corpo, que são as posturas, enfim, tudo isso que a gente traz para o corpo, isso não vai estar direcionando para esse ser Atma? Porque, assim,
a gente usa as técnicas. Se a gente não usa as técnicas somente para o corpo físico, a gente usa através do corpo físico para que a gente possa, sei lá, atingir o corpo, não o corpo, né? Atingir o Atma, né? A gente está em busca disso. Então, como que ele, assim, despreza tanto o corpo, já que isso é um mecanismo para que possamos ter esse acesso? Entendeu? É simples, porque a hora da reflexão não é a hora da prática. A gente está atravessando o corpo físico porque nesse momento ele não vai ajudar. A gente está, como essa é a hora de pesquisar de fato quem é o Atma, a gente tem que ir rompendo barreiras e identificações. Então eu já deixo o corpo físico para lá. Outra hora ele vai ser útil, mas agora não. Entende? Entendi, tá. E agora é a hora da gente começar a romper as barreiras. A gente vai pegar as coisas, a gente vai identificar as coisas e deixar elas de lado. Então, tudo que a gente identificar, a gente deixa de lado. Então, basicamente, no processo de explicar, a gente vai, tá, entendeu o que é isso? Entendi. Deixa isso de lado, não é o Atma. Aí vai pegar uma outra coisa, entendeu o que é isso? Entendi. Não é o Atma, deixa de lado. Então, na verdade, tudo ele vai deixar de lado. Mas aí o corpo físico é muito fácil de descartar, porque nesse processo, né, ele realmente não ajuda em nada. Mas por que no corpo sutil não vai ser assim? Porque é mais aí que está o problema enraizado. Porque no corpo sutil, a gente vai ser obrigado de falar de personalidade, a gente vai ser obrigado de falar sobre sentimento, sensação, etc. E aí sim mora a grande parte do problema, porque eu me identifico com esse que eu sou, assim, né? Eu sou amoroso, eu sou medroso, eu não sei o que, isso tudo está no corpo sutil. Então tem que gastar um pouco mais de tempo falando dele, apesar de que o resultado vai ser o mesmo, né? Agora que você entendeu o que é, entendi, deixa pra lá, não é isso. É isso. Tá, entendi, obrigada. Alan escreveu uma pergunta aqui. Se eu enumero o que não é a mesa, isso não gera uma interpretação individual do que seria a mesa? Não ficaria algo sem conceito de fato? O que fica é o conceito que liga o nome à forma. Não, por quê? Porque o eu fundamental é uma coisa que todo mundo conhece, na real. A gente nunca na nossa vida teve uma experiência de não eu. A gente só tem uma experiência de eu existente, né? Então, é diferente de fato de uma pessoa ela não conhecer uma mesa. Aí realmente ela pode pensar que o teto é a mesa de repente, que você não mencionou. Mas em termos de investigação do eu fundamental, a pessoa tem a perfeita noção do que é, na verdade, né? Porque é o nosso mais íntimo. E como a gente vai ver no correr do estudo, não tem equívoco possível quando a gente está pesquisando isso. Porque a gente não tem essa experiência, justamente, né? Durante a nossa vida, não tem nenhum momento dela que a gente fale assim, não eu. Né? Não era eu. Não, é sempre eu. Era eu com 2 anos de idade, eu com 5, eu com 10, eu com 15, eu com 25, sempre eu, nunca não eu. Então não tem confusão possível nesse sentido. Nesse caso, é como a gente meio que ferrar com um exemplo, né? Mas o exemplo é só para dizer isso, né? Como que a gente se refere a uma coisa negando o que está em volta, na verdade, né? Em vez de falar diretamente sobre ela. Em vez de falar assim, a mesa é aquele troço ali, ó. Mas e quando você não está vendo, né? E como é que você fala? Como é que você se refere a um girassol em particular quando tem 15 girassóis? Tipo aquele girassol ali. Qual? Aí você tem que falar, tá vendo aquele ali com a pétala meio quebrada? Não, não é ele. Tá vendo aquele ali que é meio laranja? Não é ele. Tá vendo aquele, entendeu? Então esse que é o processo. Então em termos do corpo sutil, vai dizer formado dos elementos sutis, né? Sat Karma Janyam, também fruto do karma positivo. E aqui tem a primeira diferença notável do verso anterior, que no caso a maioria de vocês não tem para ver, né? Sukha Durkha Adi Boga Sadhanam. No outro era Sukha Durkha Boga Ayatanam, que era um balcão. Aqui, de novo, aparece a palavra sadhanam como meio. Aí é que está. Veja bem, a tradução da palavra sadhana é meio. É um meio pelo qual você experiencia de fato sukha durkha, sukha felicidade, durkha tristeza. Então é por causa do corpo sutil
que você experiencia de fato esse negócio, né? Porque o que tem de diferente entre você e um cadáver? É porque você ainda conserva o corpo sutil e o corpo morto não mais. E de resto é igual, né? Quer dizer, pelo menos até começar a se decompor, o resto é igual. Tem o mesmo bracinho, mesma perninha, o olho está ali, o ouvido está ali, está tudo certo. Mas não tem a mente por trás, não tem os sentidos por trás, não tem o prana por trás, certo? Então o corpo sutil não está mais ali. Ele é visto como... Porque é o que vai dizer aqui, né? O que compõe esse corpo sutil? Quando eu digo corpo sutil, eu digo o quê? 2 pontos. Pancha Jnanendriyani, 5 órgãos de percepção. Pancha Karma Endriyani, 5 órgãos de ação. Pancha Pranadayaha, 5 pranas. Manaschaikam Buddhischaika, uma mente e um intelecto. Saptadasha Kalabihi, e isso que é formado desses 17 fatores, Saha Yatishtati Tatsukshma Shariram. Isso é o que eu chamo de corpo sutil. Então, quais são os 17 fatores que formam o corpo sutil, ao qual eu estou me referindo agora? 5 órgãos de percepção, 5 órgãos de ação, 5 pranas, temos 15, mente e intelecto, 17. Esses fatores juntos, interagindo, a isso eu dou o nome de corpo sutil. É isso que faz esse corpo físico se mover, fazer coisas, perceber coisas, interagir com o mundo, pensar, reagir e etc. e tal. Ok? É o corpo sutil que faz isso. Logo, é aí que está contido o problema. E o corpo físico, ele não tem problema nenhum. Assim, ele vai cumprir o papel dele. Ele nasceu, ele está aí, ele permite que você esteja aí, uma hora ele vai sofrer alguma modificação e vai se acabar. É isso. Agora, no meio tempo, o que você faz com o corpo sutil? Aí isso vai fazer bastante diferença. Porque mesmo quando o corpo está super saudável, você pode se sentir muito mal. E o contrário também é verdadeiro. Mesmo o corpo não estando lá essas coisas, às vezes você se sente bem, né? Porque você aprendeu a relevar uma situação que, porventura, nunca vai, de fato, embora. Certo? Então, o corpo sutil é onde está a maior parte do nosso problema e é onde a gente vai realmente direto no problema. E aí, a gente vai ter que entrar, né, como o livro vai seguir no mesmo esqueminha dele, toda vez que é citado alguma coisa, a gente vai ter que entrar no ponto de o que é essa coisa. Então, se falou dos 5 órgãos de percepção, então vai ter que entrar em cada um deles. Então vai dizer Shrotram, Tvak, Chakshu, Rasana, Granamiti, Pancha, Jnanendriyani. Os 5 órgãos de percepção são mistério, né? Quais são os 5 órgãos de percepção? Audição, visão, toque, né? Todo mundo sabe deles, né? Audição, toque, visão, o sabor e o olfato. São os órgãos que a gente sabia, não? Os 5 sentidos, digamos assim. Então, só isso. Só que aí vai acontecer alguma coisa interessante aqui. E nesse ponto, né, em alguns pontos do livro vai ficar bem evidente porque que é muito difícil você tirar o máximo que o livro pode te oferecer quando você está estudando sozinho. Realmente é muito complicado. Porque você passa por uma parte, tipo, aqui vai vir agora, e aí você passa por ela e você nem percebe o que está acontecendo. Ou você fala assim, nossa, eu não sei o que está acontecendo nesse momento, né? Mas você vai ver. Então vai dizer, Shrotrasya Digdevata, a deidade que preside sobre o sentido da audição, chamado de Dik, né, o espaço. Tvacho Vayuhu, sobre a da pele é o ar. Chakshushaha Surya, sobre a visão é Surya, que é o sol.
Rasanaya Varunaha. Sobre o sabor, é Varuna, que é uma deidade conectada à água. Granasyat Ashwinal. Ele tem duas deidades gêmeas, que são conectadas às narinas aqui, né, que são do olfato. Iti Jnanendriya Devataha. E essas são as deidades que estão conectadas aos órgãos dos sentidos. Então, assim, caramba, mas por que alguém faria uma coisa dessas, né? Conectar, né, um aspecto da natureza, porque as deidades são isso, né? Aspectos da realidade, não é uma questão, né? Aqui, nesse ponto, não entra a questão de crença ou de fé ou coisa parecida, né? Porque as deidades, as que são referidas, né, nos Vedas, elas não estão sujeitas à crença, elas são fatos, né? Observa bem, quais foram as deidades que foram citadas aqui? O Sol, né? Alguém pode duvidar da existência do Sol, do espaço, do vento, né? Então não é questão de crença, são aspectos da natureza. E aí, mas por que você associaria, né, aspectos da natureza a uma capacidade que está presente em você? A razão é muito simples. Porque quando você associa um aspecto da natureza que preside, né, é como se esse aspecto da natureza fosse responsável por você poder ter essas coisas em você. Ou seja, na real, isso não é seu. Você nasceu com isso. Foi te dado isso de presente. E como um presente, né, também, qualquer, isso pode ser tirado de você. Isso pode ser desenvolvido, isso pode ser piorado, muitas vezes independentemente da sua vontade. Logo, isso não é seu. Os 5 sentidos que você tem não são seus. Eles estão aí, você usa enquanto eles estão, mas eles não são seus, né? Realmente eles podem sumir a qualquer momento. E então a gente deve tratar eles como realmente um grande presente que a gente recebe e não como um fator para assim, quem sou eu a partir disso? Não, isso aí é uma capacidade que hora está e hora não está. Você começa nascendo muito bem, aí você vai ficando mais velhinho e aí começa, né? Aí você começa a afastar o celular da sua cara, né? Daqui a pouco você está lendo o celular assim, né? Tipo, a minha mãe já tá assim, né? Ela vai lá, nem sei como é que ela precisa de uma luneta para ver o celular de tão longe que está. Por quê? O sentido da visão já está começando a decair, né? A galera da vista cansada e tudo mais. Então, essas capacidades são relacionadas a deidades para que a gente possa ver que, né? E principalmente que, assim, não é uma exclusividade sua, né? Tipo, o fato de existir a visão. Você vê, mas a águia vê muito melhor do que você. Você escuta, mas o cachorro escuta melhor do que você. Ele tem um olfato muito melhor do que o seu. E por aí vai. A sua sensação de toque é muito limitada, né? Tem bichos que se movem somente pelo toque, né? A sensação do toque para a cobra é muito importante, do que seria uma audição, aspas, aí, né? Para o morcego também é muito melhor. Então, realmente, você não é o ápice de nenhuma dessas capacidades, né? E nisso a gente vê que a gente aproveita elas como pode. Os outros animais são muito melhores do que a gente em termos dessas capacidades, né? Então, elas estão presentes no universo, elas estão presentes também em você e não são suas, né? Então, a gente não se define por elas. E aí vem uma parte do texto que é quando você olha, né? Se você estivesse vendo sozinho, você também passaria batido por ali sem muita consideração, que seria uma pena, só porque parece uma coisa meio óbvia, observa só. Vai dizer assim: Shrotrasya Vishayaha Shabdagrahanam. O objeto de experiência da audição é a percepção do som, né? O objetivo da audição é a percepção do som. Tvacho Vishayaha Sparshagrahanam. O objetivo do toque é a percepção do tato. O Chakshushaha Vishayaha Rupagrahanam. O objetivo da visão é a percepção das formas e cores. Rasanaya Vishayaha Rasa Grahanam. O objetivo, né, o objeto de experiência do sabor, né, é o paladar. Né? Você ter um paladar é para perceber os sabores. Granasya Vishayaha Gandha Grahanamiti. O objeto de experiência do olfato é a percepção dos cheiros, né, dos aromas.
E trocando em miúdos, né, o verso não coloca assim, mas, na real, o que está sendo dito é o seguinte: o objetivo do ouvido é ouvir, o objetivo do nariz é cheirar, o objetivo do olho é ver, o objetivo, entendeu? É isso mesmo que está dizendo. E aí você passa sozinho por isso e fala assim, por que alguém perde tempo escrevendo um negócio desse, né? Que é tipo primeira série ou uma coisa... Porque quando você encara dessa forma, realmente uma coisa meio retardada. Mas você não percebe, você deixa de ver um negócio interessante, né? Existe uma capacidade em você e existe algo a ser percebido através dela, né? Você tem uma capacidade de visão, há coisas para serem vistas. Você tem uma capacidade de audição, há sons para serem percebidos. Você tem uma capacidade de toque e há superfícies a serem sentidas. Então, existe uma conexão permanente entre esse indivíduo e o todo. E esse entendimento permeia essa parte do livro agora. É importante desenvolver essa percepção de que você é justamente feito para começar a destruir essa tua ideia de indivíduo, né? Quem realmente é você? Né? Eu ouço, eu vejo, eu escuto. Tipo, grandes coisas, né? Os animais veem, escutam, assim, muito melhor do que você. Eu me vejo, né, sozinho e isolado nesse universo, né? Qual é o meu propósito aqui? Ficar sozinho? Não, olha só, você tem capacidades, o universo apresenta coisas para você perceber com essas capacidades. Então, a todo momento existe essa conexão entre a gente e o próprio universo, né? A gente nunca está realmente sozinho, nunca está isolado, nunca está... Não existe, por exemplo, uma antena para você pendurada aqui na cabeça e fala assim, é um sexto sentido, para que ele serve? Nada. É só uma antena aí que colocaram em você, mas ela não percebe coisa nenhuma. Não existe isso. Tudo tem um propósito, na verdade. O que alguém disse aqui? Acho que a tradução para olfato é trocada por audição. É mesmo? No livro da Glória, não, né? Deve ser na tradução, talvez. Porque realmente você está dizendo que o objetivo da audição é cheirar, aí fica difícil, né? Complicou. Aí o negócio tá trocado mesmo. Depois eu vejo o que está acontecendo nesse arquivo aí. E aí vai mudar, vai fazer a mesma coisa, porque geralmente está na nossa percepção somente isso, né? Temos os órgãos de percepção, né? Os 5 sentidos. Não tá bom, mas aqui a gente também leva em consideração a maneira como que a gente impacta o universo. Então são os 5 órgãos de ação. E vai dizer Vak, Pani, Pada, Payu, Upastaiti, Pancha, Karma, Indriyani. 5 órgãos de ação são o discurso, né, a fala, as mãos, os pés, ânus e genitais. São as únicas formas que você tem de agir, né, do seu corpo agir também no mundo. E vai fazer a mesma conexão com deidades, né, com esse aspecto da natureza que está do lado de fora. Vacho Devata Vanhi, a deidade que preside o discurso é o fogo. Hasta Yoho Indraha, das mãos é Indra, que é uma deidade de força, né? Indra é rei dos deuses. Pada Yoho Vishnu, então, porque Vishnu está conectado ao movimento, né? Então, dos pés é conectado a Vishnu, inclusive o próprio nome Vishnu significa aquele que tudo permeia. Payoho Mrityuhu, o da excreção é Mrityu, né? Yama é o deus da morte. Upastasya Prajapati, dos genitais é Prajapati, que é o criador. E Iti Karma Indriya Devata. Então, essas são as deidades conectadas aos órgãos os órgãos de ação. E, de novo, vai fazer a mesma conexão entre os órgãos de ação e o seu objetivo, né? Para que eles, de fato, existem? Então, Vacho Bishayaha Bhajanam. Então, a função da fala, né, é o discurso, a comunicação. Paniyohu Vishayaha Vastu Grahanam. A função das mãos é a apreensão, né, dos objetos, né, para você fazer coisas com eles. Padayohu Vishayaha Gamanam. A função dos pés é o movimento, locomoção. Payohu Vishayaha Malatyaga. A função da excreção é se livrar das impurezas. E o Pastasya Vishayaha Anandaiti, a função dos genitais é o prazer. E através do prazer, a reprodução. Ok?
E aí a gente tem essa mesma conexão, né? Tipo, você tem coisas para fazer e é permitido a você, de fato, fazer coisas com elas, né? Não existe nada que seja, de fato, sem utilidade. Tudo que você tem, você pode usar desses meios para poder agir no universo, né? Se fazer presente, fazer suas coisas, realmente estar, né? Se sentir como parte desse universo através das suas ações. Ok. E até aí tudo no lugar, não? Sim. Parece, né? Então agora vamos sacudir esse troço todo. E aí vem um troço muito interessante chamado corpo causal. Esse corpo causal será hoje o assunto do teu sonho, com certeza. Você vai sonhar hoje com corpo causal. Que aí vai dizer, então, Karana Shariram Kim. Então, a gente passou pelo corpo físico, muito rapidamente. A gente passou pelo corpo sutil, também com uma certa rapidez, mas a razão pela qual isso acontece é que a gente vai voltar ao corpo sutil, né? A gente vai voltar ao corpo sutil ainda, quando for falado das 5 bainhas, tá? Então, tudo que a gente fez agora foi meio que decompor esse corpo sutil nas coisas nas quais ele é feito, né? Então, esse corpo sutil ele é feito do que realmente? Então, a gente viu 5 órgãos de ação, 5 órgãos de percepção, 5 pranas, a mente e o intelecto, e é isso. Agora, a forma como essas coisas interagem para formar a tua personalidade, e isso realmente ser uma forma de confusão da sua identidade, isso não fica explícito aí. Porque da forma como está colocado, nem falou, né, do prana, nem falou do intelecto, não falou da mente em si, então fica uma coisa meio solta, né? Porque ninguém meio que se confunde com os sentidos ou com os órgãos de ação. Mas a maneira como esse troço trabalha para formar meio que uma entidade dentro de você, e isso você chama de eu, aí sim você vai ver que a armadilha é muito bem feita. Mas por enquanto não. Tá? Então a gente deu uma primeira passada aí, só para a gente saber do que a gente está falando quando a gente fala corpo físico, do que a gente está falando quando a gente está falando corpo sutil, e finalmente do que a gente está falando quando a gente fala de corpo causal, tá bom? Então, a primeira coisa a saber sobre o corpo causal é esse nome. Por que ele tem esse nome causal? Porque ele é a causa dos outros 2 corpos. A razão pela qual você tem um corpo físico e um corpo sutil neste momento, ou seja, de você estar vivo e consciente, esta é a função do corpo causal. Ele permite que isso seja assim. Ou seja, ele é como uma semente que tem toda a informação sobre você enquanto indivíduo. Tá? Então, o corpo causal ele é uma semente. E aí vamos entrar de fato nele, né? O que ele é de fato? Vai dizer. Ele começa bem já. Diz que a primeira descrição é ótima, né? Primeira característica, Anir Vachaniyam. Ele é inexplicável. Então tá bom. Então vamos mudar de assunto. Então vamos falar sobre outra coisa, já que ele é inexplicável. Mas aí que tá. O fato de uma coisa ser inexplicável não quer dizer que você não possa falar sobre ela, né? Porque ninguém até hoje conseguiu explicar o que é, por exemplo, o amor ou saudade. Mas muitos foi falado sobre, né? Músicas, poemas, livros inteiros escritos sobre o que é o amor, sem realmente esgotar uma explicação do que é. Sobre saudade, sobre tristeza. Então,
né? Tem tantas coisas que são inexplicáveis, mas que a gente vive falando delas, né? Um monte de coisa. Até mesmo as cores são inexplicáveis. Como que você explica a cor laranja para uma pessoa cega? Como que você explica um som para uma pessoa surda? Então tem várias coisas inexplicáveis, mas isso não quer dizer que você não possa falar sobre elas. Mas a razão que faz do corpo causal ser inexplicável é porque ele Sharira Dvayasya Karanamatra, ele é a causa dos outros dois. Satswarupa Jnanam, ele é fundamentado na ignorância. O fundamento dele é a ignorância. Fundamental. E como a ignorância é o oposto do conhecimento, isso torna do corpo causal inexplicável. Porque, caramba, né, como que você explica ignorância? Seria o equivalente de você jogar a luz numa sombra. E a sombra some. Né? Não sei se vocês... Provavelmente já, né? Mas não sei se vocês já tiveram num lugar tão escuro, tão escuro, tão escuro, que você não consegue nem ver sua própria mão na frente. Se você fechar o olho ou abrir o olho, dá na mesma. Né? E aí você fala assim, nossa, tá realmente muito preto aqui, eu não consigo ver nada. Eu queria saber melhor sobre essa escuridão, porque é muito interessante. Aí você acende uma luz, o que acontece? A escuridão desaparece, porque é o oposto. Então, se o corpo causal está fundamentado numa ignorância fundamental, conhecer o corpo causal se torna, né, impossível. Como é que você vai conhecer? Você, tipo assim, como que isso fica mais próximo da gente? Sei lá, eu não sei falar japonês. Então, existe em mim a ignorância de falar japonês. Então, eu estou consciente, né? Eu sei que eu não sei falar japonês. Beleza. Agora, como que eu exploro essa ignorância de não saber falar japonês? Né? Eu não sei falar. Eu não sei nada sobre isso. Conforme você começa a estudar japonês para aprender, a ignorância vai sendo progressivamente substituída pelo conhecimento. E no final, você não sabe nada sobre a ignorância. O que você sabe é falar japonês. Então é o oposto. Por isso que não dá para falar nada sobre o corpo causal, porque ele não é que não dá para falar, é por isso que não dá para você explicar a ignorância. Não tem como. Como que você vai fazer? No momento que você começa a explicar a ignorância, ela se torna conhecimento. Então não tem como você, por isso que se diz, é anirvachanima, é inexplicável, não dá para explicar. Isso se aplica a todo tipo de ignorância. Né? Você não sabe matemática. Quando você começa a aprender, a ignorância desaparece. Você não fica sabendo mais sobre a ignorância, você fica sabendo mais sobre matemática. Esse é o ponto, tá? Então a gente está falando de coisas opostas, ok? Então isso precisa ficar claro. Por que é fundamentado na ignorância? Porque todo o problema fundamental que o yoga te propõe, ou seja, qual é a mensagem até agora? É importante que isso fique claro. A mensagem é: tudo que você busca fora, só vai achar dentro. Porque a causa da felicidade, da alegria, é que você em si já é um ser completo. A tua essência não precisa de nada. Ela já é completa. Toda a sensação de que, não, eu não sinto dessa forma. O yoga me diz, mas eu não acredito, porque eu sinto sempre que falta alguma coisa. Eu sinto sempre que eu desejo alguma coisa. Eu me sinto triste, eu não sei o quê. Isso é o famoso Chitta Vritti que está na sua mente. E você está identificado com Chitta Vritti. Ou seja, está identificado com o desejo, está identificado com a tristeza, está identificado com a falta, está identificado por quê? Caramba, esse é o processo de conexão com esse mundo. E é a forma que a gente é ensinado a lidar com as coisas. Eu tenho desejo? Mete a mão na massa e vá satisfazer esse desejo. É a única forma dele ir embora. Eu sinto que eu estou incompleto. É porque tem um monte de coisa para você fazer, mas quando você fizer, você vai se sentir melhor. Então, essa é a forma que a gente é ensinado a lidar com isso. Como poderia ser diferente? A todo momento que se passa, a gente está reforçando essa identificação com Chitta Vritti. Estar no mundo, fazendo as coisas que a gente faz, é reforçar a identificação com Chitta Vritti. Somente o conhecimento está te puxando para o outro lado. Somente o conhecimento está te puxando para o outro lado. Mais nada. Logo,
se o yoga está dizendo uma coisa que para a gente é verdadeira e se ela faz sentido, embora eu não sinta, a única explicação é essa. Existe uma profunda ignorância sobre quem eu realmente sou. Eu estou profundamente equivocado com as coisas que eu realmente sou. Eu fico achando que eu sou o desejo, eu fico achando que eu sou a falta do desejo, eu fico achando que eu sou incompleto, eu fico achando que está faltando coisa, eu fico achando que eu tenho que cumprir esse monte de objetivo, que senão eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ser completo, nunca vou estar em paz. Eu fico achando que a razão pela qual eu não sou uma pessoa completa e feliz é porque eu ainda não sou uma pessoa perfeita, é porque eu não ganhei dinheiro o suficiente, é porque... E aí você se perde nessas coisas e isso tem material para te enganar durante uma vida. E não é verdade. E a gente viu que não é verdade. Se fosse verdade, vamos pensar ao contrário. Se fosse verdade, você estava ferrado. Se fosse verdade, que assim, vamos admitir, não, é verdade sim, em mim falta um pedaço sim, a minha natureza fundamental é de incompletude, é de tristeza, então tá ferrado. Porque é como pedir um quebra-cabeça no correio, ele veio sem uma peça. O que você vai usar para preencher essa peça? O que você vai usar? Se ela fundamentalmente é falha. Aí você põe, aí no lugar você põe um chiclete, aí daqui a pouco você quer trocar o chiclete por um cereal mastigando, aí de repente você troca o cereal mastigado. Isso é o que a gente faz. Então, se a premissa for verdadeira de que você é um ser incompleto, é um ser falho em essência, isso te faz mergulhar num ciclo sem fim. Porque não tem absolutamente nada que você faça que vá terminar essa busca. Porque você vai estar sempre e sempre desejando alguma coisa. Então, só tem solução se, na real, você não for um ser incompleto por natureza, se você não for um ser falho por natureza, mas sim, você é um ser completo, você é um ser perfeito em si mesmo, mas você não se sente dessa forma. Por quê? Tita Vrita. Tita Vrita. E você é enganado com Tita Vrita, então você é forçado a admitir que a causa, justamente, o causal, a causa dos teus problemas é a ignorância. Essa é a razão que te faz sentir as coisas que você sente. E assim, resumir o problema de uma maneira simples não quer dizer que o problema em si seja simples. Porque seria da mesma forma você dizer que um problema de autoestima é um problema simples. Ele pode ser simples de enumerar, mas ele não é simples de resolver. Né? Você pode dizer, o teu problema é simplesmente uma baixa autoestima. Tá bom, então ele é simples de você resumir. Mas ele não é simples de você resolver. Tá bom? Então, a gente resumir o problema dessa forma, a ignorância de quem eu realmente sou, não quer dizer que seja fácil de você resolver esse troço. Tá bom? Então, não é simplificar de uma certa maneira, só na exposição. Logo, o corpo causal, ele fica sendo a causa dos outros dois, porque quando você não tiver essa ignorância mais em você, não haverá razão para você ter corpo físico ou corpo sutil. Então, esse é o processo de liberação, de fato, né? É a forma de você se livrar, de fato, do ciclo do samsara. É a forma de você resolver o teu problema fundamental. É a forma de você ter, né, de viver essa vida com a sensação permanente de estou de férias. Certo? É a sensação de você não ter nada a dever. Não tem mais o que fazer, porque você já está satisfeito com você mesmo. Por isso que eu digo a sensação de férias, né? Porque a sensação de férias é o quê? É a sensação que você sente que tá tudo tranquilo, não tem problema que o táxi não apareceu, porque eu tô de férias, depois eu vou. Não tem problema se chover um pouquinho, eu vou ver um pouco de TV, vou ler um livro. Não tem problema, né? Quando você está de férias, assim, as coisas são mais difíceis de te abalar. Por quê? Existe em você a segurança. Estou de férias, estou despreocupado, estou recebendo enquanto estou de férias, né? Para a galera das férias remuneradas. E está tudo certo. Então, a sensação de ver uma vida de férias é a sensação da iluminação. Por quê? Não tem mais nada que você possa fazer para te dar uma coisa que você já tem. Imagina por um momento se as tuas buscas tivessem dado resultado. Se você fosse realmente feliz. Né? O que pode balançar essa felicidade? Nada. Por
porque tá tudo ganho, né? O jogo tá vencido já, jogo jogado. É como ter ganhado o campeonato já e ter que cumprir jogo por tabela. É grandes coisas se você perder de 10-0. Já ganhou, né? É como né, jogar um jogo de damas com uma criança. E daí se você perder? É só uma criança. É como jogar pôquer sem apostar dinheiro. Tipo, todo mundo é super corajoso e blefa pra cacete quando não tem nenhuma aposta. Mas é aí que olha como é interessante. Não sei quem já teve essa experiência, né? De jogar pôquer sem apostar nada e logo depois falar assim, não, olha só, vamos botar um pouco de emoção? Cada grão de feijão vale 1 centavo. Rapaz, o pessoal já vira o bicho. Quando um feijão vale 1 centavo, ou seja, na mesa, disputando tem tipo R$2, mas o pessoal age como se fosse $2.000. Aí aquele que blefou já não é mais tão corajoso, aí o sujeito já fica meio desconfiado, já começa a rolar um estresse, o outro já pensa em roubar. Cara, 1 centavo, né? Pra você ver, a mágica da ferração de mente da galera começa com 1 centavo, imagina. Né? Imagina. Aí veio uma mensagem aqui, por favor, fala sobre a ignorância relacionada ao nascimento. Para você estar conectado com esse mundo, você tem que ser ignorante da sua própria natureza. Você tem que estar com predomínio, né, do corpo físico e da personalidade, ou então você não faz nada. Você não se desenvolve enquanto pessoa se você não fizer essa conexão com o mundo material. Né, o bebezinho, ele nasce ali sem saber nem quem ele é. Ele nasce sem noção de personalidade, de fato, de individualidade. Ele até se confunde, né, com a própria mãe. Isso demora para acontecer. Tanto é que a palavra eu demora e meu demora para aparecer. Se você não fizer essa conexão, você não vive no mundo, né? Você morre atropelado rapidamente, ou você nem se alimenta, né? Você não. Então essa conexão é necessária para viver nesse mundo, tá? É isso que acontece. Estar no nascimento é isso, né? Se conectar com esse mundo é estar mergulhado na ignorância, não tem outro jeito. Tem uma pergunta aqui no privado, né? Geralmente as mensagens estão me chegando aqui no privado, e por isso que vocês não podem ver. Algumas pessoas nascem com deficiências no corpo físico, assim como no corpo sutil. O Vedanta fala sobre deficiência no corpo causal? Não, o corpo causal não tem deficiência. Antes, ele é a fonte das outras deficiências, por quê? No corpo causal fica armazenado o teu karma, tanto positivo quanto negativo. E o karma negativo é o que dá as coisas ruins nessa vida. Então, essa é a lógica do Veda, ok? E as coisas não vêm do nada, as coisas não vêm ao acaso, né? As coisas que vêm de muito bom, ou de muito ruim, ou de bonzinho, ou de ruinzinho, isso não vem tipo, por acaso, né? Eu estava passando e caiu uma pedra na minha cabeça que veio lá do alto do prédio. Né? Por acaso, não, agora você imagina. Né? Não sei se vocês viram aquele filme do sujeito que ficou com a mão presa, né, embaixo da pedra. Vocês viram esse filme? Né? O sujeito estava passeando no cânion, aí ele ficou ele caiu lá, aí rolou uma pedra e prendeu ele ali. Considere o seguinte, tá? Isso é karma. Ou você tem que falar, tipo, isso é uma chance em 1 trilhão, ok? Para isso ter acontecido com ele, aquela pedra foi criada há milhões de anos atrás, passou por trilhares de modificações, passou por tempestades, oceanos, terremotos. Aí, se era um cânion, né? Então aquilo teve muita água passando por ali. Aí secou e aí colocou numa configuração X, que só no momento que aquele indivíduo azarado do caramba passou por ali, tropeçou, escorregou, o negócio desprendeu, caiu na mão dele. Isso, senhoras e senhores, senhoritas e senhoritas, isso é karma. Um karma negativo do cacete. Karma. Ou, a única outra forma de você ver isso é um grande acaso
né, que um grande azar, né, que acometeu aquela pessoa. Por quê? Porque sim. Porque sim. Não tem explicação. É porque sim. E eu não sei vocês, mas eu nunca me sinto muito satisfeito com um porque sim, né? Então, tem duas formas de você ver. Ou é porque sim, ou porque existe uma causalidade, né, que gerencia o universo, né? Essa é a lógica com a qual o Veda trabalha, né? A lei da causalidade, e que as pessoas, né, mandam para um lado místico, mas não tem nada de místico, né? É uma ação que gera uma reação e por aí vai, que é o no karma, né? Então, no karma negativo gera esse tipo de coisa. É um bruto de um karma negativo, o sujeito vai dar spoilers agora, né? Mas um bruto de um karma negativo, o cara tem que serrar a própria mão com uma faca de plástico. Tá bom, não era de plástico não, mas tudo bem. Mas era meio cega, era uma parada sinistra. Imagina, só imagina, né? Se você quiser, ou nem imagina, é melhor não imaginar. Aí vamos ver. Poderia resumir novamente os 5 órgãos de percepção? São os 5 sentidos, né? E a relação com os 5 elementos? Não tem relação com os 5 elementos, não. Tem relação com os objetos que eles percebem, né? Tipo, o olfato cheira, o zoio vê, o ouvido ouve, e por aí vai. Essa é a relação. E tem com as deidades, né? Tem uma deidade responsável, entre aspas, né? Tem uma correlação, por exemplo, do ar com o toque, né? do sol com a visão, e assim vai. Para a gente ver como que existe uma relação entre o universo e você, ou seja, muito antes de você nascer, o universo já estava aqui. Você veio dele, não o contrário. Então é porque o espaço existe, que o sol existe, que o ar existe, que não sei o que você tem essas capacidades que você tem. Essa é a relação, né? Ver uma relação de causalidade entre o universo do jeito que ele é, e ele veio primeiro, e você do jeito que você é. Você veio depois. Então é porque o universo tem um corpo físico e você tem um corpo físico, né? Você deriva das estrelas que deram origem a esse universo como a gente conhece. É porque o universo tem corpo sutil, né? Tem uma mente coletiva, digamos assim, é que você tem uma mente individual. Ou você acha que é o acaso que todo mundo no mundo experiencia as mesmas emoções, né? Amor, raiva, tristeza, saudade, tudo mais, né? Porque isso não é fabricação do indivíduo, isso está na mente do universo, digamos assim. Então, porque o universo tem corpo físico, você tem corpo físico. Inclusive, você é parte física, você é como uma célula do universo. É porque o universo tem corpo sutil que você tem corpo sutil. Então, é diretamente conectado, entendeu? Você se vê como um indivíduo e você se faz o centro do seu mundo. Mas você não é o centro de nada, né? O universo corre e sempre correrá com você ou sem você. Comigo ou semigo, o universo corre. Tá? Então, você é o centro da sua própria vida e acabou-se. Como explica a necessidade do nascimento se o ser em si antecede a ele? Como explica a encarnação, a necessidade dela? Esse é o tipo de pergunta que geralmente o Veda não gasta tempo respondendo. Porque é engraçado como isso acontece diversas vezes, que, por exemplo, tinha perguntas que o próprio Buda ficava em silêncio, né? Não respondia. Então, por exemplo, existe Deus? E o Buda ficava em silêncio. Por que razão? Não tem resposta satisfatória para essa pergunta. Simplesmente não tem. Algumas pessoas se sentem melhor com a ideia de Deus. Outras se sentem pior, talvez. Depende do conceito que a pessoa vai ter disso. Então, por que eu estou aqui? Né? Por que eu estou sujeito a essa encarnação? Né? Por que o universo existe? Não tem resposta satisfatória para isso, realmente. Né? Qual a necessidade de eu estar aqui? Por que ele foi criado? Não tem resposta que possa satisfazer o indivíduo. E sabe o que acontece? Tem perguntas que a gente tem que ver que, sabe, quando respondidas, no final, ela no máximo, daria um, abre aspas,
Legal, fecha aspas. Ou seja, não vai ajudar em nada, né? De fato, se você saber de alguma coisa, tipo assim, qual o grande propósito da vida? Aí você descobre, né? Aí uma reação possível é tipo, legal. E a vida corre igual, entendeu? Ou então, no outro extremo, né? É assim, tipo, não gostei não dessa resposta. Não achei bom não. Preferia nem saber. Então não tem muito resposta que satisfaça e que realmente, né, seja de fato construtiva. Então o Vedo não gasta muito tempo de fato respondendo esse tipo de coisa, porque para nós não faz a mínima diferença. Essa que é a real, né? A gente está aqui no perrengue, a gente está com um problema para resolver e a gente precisa ser bem objetivo nesse sentido, né? Como que a gente vai se trabalhar para sair dessa enrascada? Esse é o objetivo. Então não é que não se fale sobre isso, mas assim, pouco se fala e o que se fala não é exatamente muito satisfatório não, porque o objetivo não é fornecer uma resposta, mas sim um questionamento, né, a respeito disso, né? Então, é dessa forma que é passado. Voltando aqui. Bruno, Bruno? Fala. Pergunta. É o Fabiano. Tô vendo, a minha pergunta é o seguinte. É possível identificar o início de um processo de karma na minha vida e eu suspender ele, ou, por ser um karma, eu fico cego e não identifico? Então, a beleza do karma é que você não vê. Nesse ponto, a gente vai ter que recorrer lá, né, lá às tragédias gregas. Né? O sujeito bem que avisa, né? Ó, o que vai acontecer é teu filho vai te matar e vai casar com a tua mulher. Aí o cara fica desesperado, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa criança do penhasco. Aí, o fato da pessoa tentar evitar o acontecimento é que acaba causando o próprio acontecimento, né? Essa é a origem, né? A grande causa das tragédias gregas, né? O cara tentando fugir do destino acaba causando, né, o próprio destino. E aí você se pergunta, será que se o sujeito tivesse criado o Édipo direito, teria acontecido a mesma coisa? Não sabemos. Porque, de fato, não foi isso que aconteceu. Então, a grande beleza do karma é que ele funciona porque ele tá oculto. Você não tem acesso a ele. Aí que tá. Às vezes, né, as pessoas recorrem a recursos para poder ter uma pista, né, do que pode acontecer. As pessoas recorrem, né, a previsões astrológicas, né? E a Índia é cheia de mandinga aí, de coisa para ver. Tem um negócio parecido com os búzios. É engraçado como é parecido com os búzios, né, o negócio lá que tem na Índia. Então tem um monte de coisa para você tentar, né, ver para onde que esse karma está caminhando, né? Mas assim é totalmente mutável, né, de fato. E o que, para onde que ele está te empurrando, né? Você não sabe na real. E nesse não saber, você usa, né? Só te sobra usar o tanto de conhecimento, de capacidade que você tem para fazer o melhor que você pode frente às situações. É por isso que se diz, por que a tradição védica, na verdade, ela se chama Sanatana Dharma, que é o comportamento que é sempre adequado? Porque quanto mais próximo você estiver do Dharma, mais a salvo você está do karma negativo. Mas isso não impede nada, não. Porque você cuidar bem de um jardim não significa que não vai nascer erva daninha, não significa que os teus tomates vão brotar, e não significa que não vão roubar os teus tomates, entendeu? Então, o não saber e o não visualizar a teia do karma é o que torna ele extremamente eficaz. E o fato, né, e acredito que se alguém tivesse acesso a essa teia que é o karma, ficaria maluco na mesma hora. Porque imagina, né, o que te conecta com as pessoas, com os acontecimentos, com os objetos, com as coisas do passado, do presente, do futuro. A pessoa fica louca, ela não faz mais nada.
ela fica com medo de qualquer atitude dela jogar mais um fiozinho nessa teia aí. Então ela fica ali paralisada. E nem paralisada ela fica, porque o fato dela não estar fazendo nada tem consequências também. Então é bizarro. Só funciona isso e as pessoas ficam sãs porque não dá para ver. E não dando para ver, como que você vai evitar de fato? Né? A gente entra aí na tragédia grega. Hein, Leandro, por exemplo, a gente está estudando sobre karma, aí a gente fica com um radarzinho ligado para evitar coisas pesadas na vida. Aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um karma de passar por um problema na justiça, que você vai ter problema sério na justiça. Aí você compra um pitbull, filhote, e ele vai te dando deixas de que ele é violento. Esse filhotinho é meio agressivo. Ele é meio territorial. Aí você fala assim, será que isso pode ser um karma? Esse cachorro vai ser um problema na minha vida? E ele é um karma para você. Ele vai ficar adulto e morder seriamente o filho do vizinho, você vai ser processado. Esse é um karma seu. Mas aí você está estudando e está ligado, aí você se desfaz do pitbull. E aí você é processado pela Sociedade Protetora dos Animais que abandonou o pitbull, entendeu? Você não tem como você evitar. Se for para passar, você vai passar, não tem como, porque você não sabe, você acha que é por causa do pitbull, aí você abandona o pitbull, você foi processado porque abandonou. Aí você acha que é por causa do pitbull, mas você é processado pelo vizinho por causa de uma goteira. Aí, entendeu? Não tem como cobrir, né? Tem um pessoal, inclusive que às vezes eu entro para procurar um negócio, por exemplo, uma data específica no calendário hindu, eu caio num fórum de indiano. Até mesmo o indiano, que o pessoal o pessoal sabe de yoga, etc. O pessoal fala um monte de abobrinha. Tem gente que fala assim, ainda acredita em zerar karma. Como que você vai zerar karma, cara? Você não sabe de nada o que está acontecendo na tua vida. Você fica tentando, sabe? E mesmo que você zerasse, no momento seguinte ele de novo desequilibra. Não tem como, né? Você não sabe de nada. Você pode agir o mais correto que você puder e desce a bomba na tua cabeça mesmo assim. Você não sabe. Você faz tudo direitinho, desce um terremoto, vem, olha o coronavírus aí, caramba, né? Tipo, por essa realmente ninguém esperava, né? Não tem para onde ir. Não, é melhor, o melhor é esquecer essa história. Você faz o seu melhor, você se empenha em ser correto, você se empenha em ser consciente, agir em vez de reagir. E o resto é o resto. Se você quiser, você vai no astrólogo, você dá uma olhada. Particularmente, eu gosto da interpretação indiana, que é bem maniqueísta, né? Fala assim, olha, tem grandes chances daqui a 2 anos você se estrepar aqui assim, não sei o quê. Você toma os seus cuidados, mas assim, é isso, entendeu? O resto você esquece, porque não tem como fazer. Tá bom, obrigado. Aí veio o Fernando, escreveu, né? Numa teoria reencarnacionista, que de fato é a do Veda, né? É o corpo causal que passa adiante, não, é o corpo sutil. E sendo o Atman único permanente, qual a relação a isso? Porque o Atman, ele é a razão das coisas todas existirem, né? Ele é a razão da própria existência, ele é a primeira camada, digamos, né? Ele é o que há de real. E o resto são meros invólucros. O invólucro chamado de corpo sutil passa adiante, que são as suas experiências, os seus hábitos, as coisas que você gosta, o que você não gosta. Em essência, né? Você não é exatamente a mesma pessoa. Mas essa é a razão pela qual também, para as filosofias que trabalham com essa ideia, né, com esse conceito, com essa imaginação, né, de que existe, né, uma vida após a outra, explica sem nenhum problema o fato das pessoas nascerem diferentes. Um já nasce sabendo compor sinfonia, o outro já nasce sabendo desenhar, o outro outro dia eu vi um vídeo bizarro do garoto tem, sei lá, 5 anos, já nasce com músculo, fazendo pirueta, levantando o pai, entendeu? Por quê? Trouxe isso de uma outra, o outro já sabe nasce cantando mantra, né? O Dalai Lama, né, descobre, né, vão lá descobrir qual é a reencarnação do Dalai Lama, um processo bizarro, né, que põe ali um monte de óculos, o bebê escolhe o certo, põe aí um monte de sino
o bebê escolhe o certo. Então, tipo de coisa que é explicável a partir dessa teoria, né? Que não é uma certeza, é apenas uma teoria. E, assim, compre a ideia ou não, dá na mesma, em termos de estudo, né? Em termos de estudo. Ô, Leandro, Oi. Se o que passa adiante é o corpo sutil e não o causal, como é que essa coisa, então, do karma positivo ou negativo está armazenado no corpo causal? É porque o corpo causal ele não vai a lugar nenhum, entendeu? A gente é apenas uma expressão. Quer dizer, por exemplo, o corpo causal ele é a base. É daqui que ele extrai os karmas. Então, a partir desse karma é criado um indivíduo, certo? Aí é essa vida agora. Aí esse corpo grosseiro ele se desfaz, mas sobra o corpo sutil ainda. Ele vai puxar mais karmas aqui e vai ser transportado para outro lugar. Entendeu? É que o corpo causal ele meio que não vai a lugar nenhum. O corpo sutil é que meio que vai. Ele vai para onde? Vai para uma próxima vida, né? O corpo sutil, ele vai, um outro corpo é gerado a partir de outros karmas, uma nova vida é disposta ali a partir de outros karmas, e o corpo sutil é como se fosse pulando, né? Ele vai pulando de existência em existência, por assim dizer, né? E o corpo causal ele meio que permeia tudo isso, né? Por isso que ele não vai, entre aspas, né? Ele é a causa do resto. Você vai puxando coisas de lá, como se fosse, né? Se a gente trabalhar com essa ideia de indivíduo, então esse indivíduo, ele vai à frente como? Ele vai pulando, de corpo em corpo. Mas da onde que vem os elementos para ele fazer isso? Ele vai puxando tudo do corpo causal, né? Então ele vai, por isso que o corpo causal não vai, mas ele tá indo na real, né? Não tem como escapar, né? Você está no mesmo universo, você está tratando dos mesmos princípios, está na mesma coisa, mas o que vai, entre aspas, é pulando de existência em existência é o corpo sutil, né? Mas ele puxa as coisas do corpo causal. Muito doido isso. Mas assim, mas então como que a população aumenta? Ué, como assim? Mais gente. Ué, mas quantas ondas tem no oceano? Infinitas. Infinitas ondas no oceano. Uma hora você olha para o oceano e não tem nada. E outra hora você olha para o oceano e tem 3 milhões de ondas. Uma hora vai, uma hora vem. Né? Não tem limite para isso. Né? Você poderia... Né, uma resposta possível. Né? Poderíamos dizer que cada vez mais existe uma transição, né, de indivíduos que antes estavam encarnados como animais e que passam para uma existência, né, como seres humanos. É uma resposta possível. Mas o fato é, né, a fonte em si é inesgotável. O oceano é capaz de gerar infinitas ondas. Não tem limite para isso. Ok? Então, corpo causal. Mas, assim, a minha dica, no fim das contas, eu não prestaria muita atenção no corpo causal, não. Ele está aí porque a gente é obrigado, né, e a gente vai ver que a tradição, ela não foge da raia, nunca. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir de certos conceitos, a gente começa a raciocinar em cima deles e eles vão dar em certas consequências e essas consequências, elas são assumidas, né? Não vai ficar embaixo do pano. A gente mais tarde, inclusive mais tarde, nesse livro mesmo, Tattva Bodha, vai ser falado sobre karma. Você falar sobre karma, né? Você lançar mão da teoria do karma para explicar algumas coisas, vai dar em algumas consequências que são tipo, caramba, mas tem que se falar sobre isso. E não, em vez de jogar para baixo do pano, tipo, que seria uma coisa meio desonesta, né? Você falar, né? Você explica, você lança a mão de uma teoria para explicar um negócio, mas aí fica um buraco ali. Não tem buraco, vamos falar sobre ele. Então, a mesma coisa aqui. Se você está trabalhando com a ideia de que
o Atma não é esse indivíduo, você tem que lançar mão de explicações que fazem esse indivíduo ser possível, né? Por que eu acredito que eu sou esse indivíduo, mas na verdade eu não sou? O que sustenta esse indivíduo, na verdade? Né? Esse eu aqui, né? Que a tradição diz, é feliz em si, é completo em si, etc. e tal. Então ela vai dizer, não, você se sente dessa forma, por isso, por isso, por isso, por isso. E aí é lançado mão que, na verdade, isso são apenas conceitos, né? A gente está desmembrando esse indivíduo para a gente entender. Mas, na verdade, ele é um grande complexo de coisas, né? Que estão a todo momento interagindo e a gente está dividindo isso em conceitos meramente didáticos para a gente poder entender um pouco mais desse indivíduo. Corpo físico, corpo sutil, corpo causal, etc. Em tese, isso não vai te ajudar em nada, senão a entender aquilo que você não é. Aquilo que você não é. Então, por exemplo, aqui, a definição do corpo causal, do jeito que ela está, ela não parece que ajuda muita coisa. Mas, mais para frente, quando a gente falar das bainhas, aí sim vai fazer sentido por que a gente gastou tempo tentando entender um pouquinho sobre o que é o corpo causal. Esse que é o lance. Tá? Mas, por enquanto, é apenas um conceito que ele apresenta uma certa dificuldade para ser entendido, em parte por causa do próprio nome, né, que diz assim, corpo causal. Mas, na verdade, não é um corpo, né? Ele não tem uma forma, porque o corpo físico, você entende, ele tem essa forminha aqui. Você até pode encostar nele. Aí passa para o corpo sutil, te parece alguma coisa que está dentro desse corpo aqui. Você, beleza. Aí quando fala em corpo causal, você fica meio, não, mas é um corpo, mas não, então não é corpo. Né? Antes, uma coisa que permeia, né, a tua existência aí, que armazena o teu karma, que possibilita isso, essas coisas que você vive, etc. Então não é um corpo, na real. Né? É antes né, o que acontece? O que move, né, o ventilador? É a eletricidade. Né? A eletricidade não tem forma nenhuma. A eletricidade é uma energia, né, que dá gás para o ventilador. Então, o corpo causal é como se fosse a eletricidade. Por causa dele que a coisa toda roda. Se não tiver ele, né, já era. Porque todo o teu karma é queimado e a existência não é possível. Inclusive, é essa a explicação que vai ser dada lá no final do livro. Quando a gente estiver falando diretamente sobre karma, a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, assim, meu conselho é como se fosse uma nuvem de dados. É como se fosse. Né? Você precisa dela, né, para poder puxar coisas para cá. Senão não tem de onde tirar. Tá? Mas meu conselho não perca muito tempo com isso. Então, é tipo, sem o karma, não teria porque a gente está aqui. O karma seria a eletricidade, de alguma forma. Seria isso? Sem o karma, não dá para criar existência no mundo manifesto. Não dá, porque a gente é movido a karma. Né? Esta vida é movida a karma. Os karmas positivos e os negativos. Né? O positivo, todas as coisas positivas que todas as experiências de felicidade, de alegria, de prazer. Os negativos, todas as coisas ruins, culminando com o karma pior de todos, que é a morte, que é a transição, né? Vai acabar. Então, começa aqui e acaba aqui. Então, esse pedaço, inclusive, ganha um nome, né? Isso está lá na frente, quando a gente falar do karma, vai falar. Mas tem um nome especial. Para o karma que determina essa vida, do ponto A até o ponto B, isso é chamado de prarabdha karma. Mais tarde a gente vai ver isso. Vai explicar realmente o karma, né? Aquele que fica guardado, aquele que vai, aquele que você usufrui, né? As ações e parará. Isso aí tem, no fim do Tathagata tem isso. Tá? No fim tem isso. Então, meu conselho é não queime muita mufa tentando entender o corpo causal, porque não tem muito ponto nisso, não. Assim, é só você entender assim, por cima, e a gente vai reforçar esse entendimento de uma forma
mais utilitária, talvez, à frente, né? Como que isso influencia nesse problema que você está vivendo hoje? De não saber quem você é e de, por isso, sofrer. Aí isso, né, na aplicação, digamos, isso fica mais claro um pouco, porque enquanto conceito, né, é uma parada meio abstrata no ar e fica, tipo, sem propósito até. Então, quando ele ganhar uma função, digamos assim, a gente for ver, na real, qual é o papel dele nessa grande ilusão que a gente vive, aí na função dele a gente consegue realmente entender melhor. Tá? A minha dica quente aí é tentar rever, né, ou a aula em si, ou passar o texto, né, ler. Quem tiver o livro já pode ler o livro e tem um comentário. Quem não tiver, tem a tradução, pelo menos vai trazer à memória de novo tudo que foi estudado. E assim vai fixar um pouco melhor, tá? Mas, de toda forma, daí eu vou passar umas perguntas, né, que vão ajudar na fixação para vocês mandarem as respostas aí de como que vocês entenderam isso, e aí a gente pode ter uma base comparativa aí para ver como que isso está funcionando para vocês até agora, tá? Alguma questão a mais nesse ponto, não? Até aí? Leandro, então vai até a definição de corpo, o que é corpo causal, é isso? Aham. Sei. É bonzinho, né? Sim. E aí, de novo, é válida a dica, né? Não passar do ponto que a gente foi. Que quando tenta assimilar sozinho as coisas, aí a coisa começa a ficar tensa, porque alguns conceitos são assimilados errado. E aí, para tirar o entendimento errado, depois é pior, né? Porque aí a confusão se instala, porque você fica tentando resolver sozinho a confusão na mente e aí piora. Só eu tô bugado. Espero que não. Espero que não. Porque geralmente o efeito desejado é dar uma sacudida geral mesmo. Esse é o efeito que eu quero. Não fiquei feliz em saber que os Vedas acham perda de tempo. Não é bem que acho perda de tempo, não. Mas é porque o esforço filosófico em entender uma coisa que não vai te ajudar não é uma questão em que se gasta tempo. Esse que é o ponto, né? Na real, com o tempo, muita gente pensou de fato sobre isso. Mas não é dada atenção nessa questão na nossa abordagem, porque realmente não vai ajudar. Não vai ajudar pensar sobre isso, né? Então, são questões instigantes, né? Por exemplo, como será que esse universo se originou? Para onde será que ele vai? Como que ele se mantém? De que forma que as coisas funcionam? São questões instigantes, mas não vão resolver nosso problema. O problema de eu acordar de manhã me sentindo incompleto, me sentindo mal, né? Não sabendo tratar as minhas questões, pensando que a minha vida é correr numa esteirinha, né, de academia. Corro, mas eu não saio do lugar. Por quê? Um objetivo substitui o outro. Uma vitória substitui a outra. Eu nunca fico satisfeito. E aí, a minha perspectiva é chegar num ponto em que consegui tanta coisa que eu não tenho mais o que conseguir. Eu consegui tudo que eu queria. Eu não tenho mais horizonte para onde eu almejar. Para onde que eu corro? Complicado. E não vai ter questão a respeito do universo que esconda isso, né? Então, é por isso, por essa razão. Leandro, a gente vai parar agora aqui no Tato Boda e só vai retomar ele daqui a um mês, é assim? Isso. Exato. A ideia já era essa mesmo, apesar da... Na verdade, já é assim mesmo. Tá. Na verdade, é assim que funciona. Justamente para poder
dá tempo de poder assimilar esse troço e pensar sobre isso, e aí dar uma pirada, e aí falar, caraca, eu não estou entendendo nada. Então, beleza, é isso mesmo, essa é a sensação. Tipo, né, esqueci automaticamente tudo que eu aprendi nessa aula, não tem problema, é isso também. E porque, né, quanto mais a gente despeja, mais questões ficam penduradas para a gente depois pensar, né, considerar, tipo, é muita coisa, né, para a cabeça, porque ainda se fosse um negócio mecânico, né, tipo assim, né, com o tempo a gente decora, né, a posição do triângulo deve ser feita com o pé de trás, 45 graus, o pé da frente, estendido, contração do pé da frente, giro das coxas para trás, encaixe o quadril, alinhamento, não sei o quê. Beleza, a gente pode despejar umas 100 posições, e mal ou bem, né, você anota tudo bonitinho, você vai lendo dia a dia, é uma questão de memorização, não tem problema. Mas quando a questão envolve assimilação, realmente, né, exige tempo sozinho para ver como que isso cai para você, de que maneira que eu pensava isso, ou será que eu nunca pensei sobre isso, né, quais são as implicações disso que foi dito. Então, foi dito muita coisa, a gente passou muito tempo falando de preparo. Como que eu estou gerenciando a minha vida em termos de preparo? Será que realmente eu estou correndo do lado do Dharma? Ou será que eu estou me enganando? Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso? Será que eu não estou gerando um certo conflito na minha mente porque eu percebo que eu persigo o valor pela verdade, pelo no mútil? Será que eu persigo o valor pela retidão, né? Ritam, né? Pensamento, palavra e ato. Será que eu persigo isso também pelo no mútil? Será que eu realmente tenho não violência como valor? Será que realmente isso formou um prisma pelo qual passam realmente as minhas atitudes e as atitudes dos outros? Então, muita coisa para considerar nesse sentido. Em termos filosóficos, será que realmente eu entendi que realmente não tem solução para o problema, senão se a felicidade for uma coisa, né, que é a minha natureza? Será que eu entendi realmente isso? Será que eu acredito nisso, né, a partir desse entendimento? Então, é muita coisa para considerar, né, para poder ver, e também dá tempo de começar a colocar a vida no rumo, né? Então, percebo que não é tão assim. Então, tá bom, sempre é tempo de começar. Então, eu começo, chama, dama, paramaha, titiksha, vou atrás de desenvolver esse troço. E aí, você vai ver realmente você começar a mudar e a realidade à sua volta de fato começar a mudar. Então tem tempo para isso acontecer. Então, de fato, já é assim normalmente, né? Na real, fica em suspense mais do que um mês, né? Porque aí, na verdade, como no próximo mês, seja se a gente tiver presencial ou não, é o Bruno, na verdade, o assunto em si é o mesmo, mas a forma de abordar é diferente. Por quê? Já é Yoga Sutras. E aí, como o assunto não muda nunca, que é, né, essa minha percepção de mim mesmo e o caminho para chegar lá, o assunto é o mesmo, mas a forma de falar dele muda. Então, por exemplo, aí, como a gente está tendo que adiantar bem essa parte teórica, digamos, né? Então, provavelmente a gente vai botar mais material na caixa aí. Então, vai ter Bhagavad Gita e tal. O assunto do Bhagavad Gita é o mesmo, né? A sabedoria sobre o fundamental, mas é falado de uma outra forma, puxados outros conceitos, expostos de uma outra maneira. Aí, às vezes, você acha, faz mais sentido, né? Explicadinho, bonitinho, do jeito que o Tata Buda faz. Não, mas eu achei que o Yoga Sutras puxou de um outro jeito ali, que usou um outro tempo que eu gostei mais. Não, porque eu acho que o Mestre Krishna falou de um outro jeito, que eu nunca tinha pensado dessa forma, porque eu sempre entendi como uma coisa meio fixa, e agora que eu vejo, entendeu? E aí, cada texto que vem vai somando, porque vai explicando de um outro jeito, né? Na verdade, isso aí não difere muito, por exemplo, das posturas, né? Porque você faz aula sempre de um mesmo camarada, e aí muita coisa boa você já pegou daí, mas uma hora fica engessado. Aí você faz uma aula com outro professor e ele fala de um outro jeito completamente diferente, né? Um sempre falou assim, tenta ganhar espaço, né? E o outro fala, não, espreguiça. Você, olha, não entendi, agora eu entendi que ele falou espreguiça, eu entendi porque agora, né, eu sinto que eu tenho essa sensação de espreguiçar. Agora eu entendi o que ele quis dizer com ganhar espaço. Então, a mesma coisa falada de uma forma diferente ganha também um impacto diferente sobre a gente. Então, já era meio que assim mesmo, né? Que já ia acontecer, dar esse espaço aí para a gente poder também ganhar tempo de reflexão e de adaptação isso na vida. Porque, assim, como eu falei lá no começo, né?
Enquanto teoria, o yoga é uma droga, porque ele não serve para nada. Ele só ocupa o teu tempo, ele só ocupa a tua mente e ele não tem diferença nenhuma. Mas quando você realmente vai e aplica esse troço, aí ele começa a fazer diferença, de fato, e aí isso te dá ânimo, né? Porque você fala assim, caramba, já está dando resultado, né? Já está modificando coisas que eu achei que não tinha solução, já está me clareando a mente para conflitos que eu nem sabia de onde que vinham. E aí isso só acontece de fato com, né, dia após dia, indo. Então isso já era assim mesmo. Mais alguma questão pendurada aí, não? Ou foi? Bom, logo mais eu mando para vocês as questões aí, né, que vão ajudar nessa sedimentação também, porque, de novo, enquanto ficar lá no ar, né, no imponderável, a gente não consegue se agarrar e trazer pro palatável, né, pro sólido. Então, as questões ajudam você, né, a tornar isso um processo com começo, meio e fim. O que eu tenho de fato que fazer? Pá. Aonde que o meu entendimento está me direcionando? Pá. Então não é uma coisa, né, no ar, né, questões, coisas abstratas para você, né, felicidade, né, e karma. Não, tudo tem uma razão de ser, tudo está num caminho que pode ser reproduzido realmente, né? Então começa aqui, o meio é esse e o fim é aqui e essa é a forma que eu vou agir. Aí as perguntas que eu vou mandar vão ajudar a botar o pé no chão, né? Mas acima de tudo, eu diria, né? O primeiro questionamento a ser feito é: será que, mesmo sem mudar nada na minha vida, será que eu estou no caminho para tornar a minha mente qualificada através de uma vida de valores, através do gerenciamento dos meus desejos, através do gerenciamento das minhas atitudes? Será que eu passo a maior parte dos meus dias reagindo às situações ou agindo conscientemente nas situações? Tá? E isso vai contribuir para você ter uma mente qualificada. Cara, é um pacotão, né? Porque você, tornando sua mente qualificada, você modifica o teu panorama interno e o panorama externo também. Porque a tua paisagem mental fica diferente e a tua realidade fica diferente também. Então é um win-win situation, né? Você vai ter benefícios por todos os lados, tentando regrar a tua vida pelos valores, já tendo em vista o autoconhecimento. Certo? Então, se não tiver nenhuma pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qualquer coisa, estamos aí. Anyway. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Então, valeu, gente, por estarem aí. Sempre muito bom falar sobre isso e a gente segue aí. Tamo junto. Estamos lá no grupo, Facebook, tudo mais. E a gente tá junto aí. Um bom restinho de domingo. Obrigado, aí. Tentem não sair muito aí, né? Pro barzinho, pros churrascos da vida. Tentem ficar um pouquinho em casa curtindo aí. Valeu, tchau, gente. Até mais. Daqui a pouco eu mando o link para vocês, tá? De todas as aulas. Tá? Show. Valeu.